Oi gente, passando aqui vou contar uma historinha pra vocês. Prazer, aqui é sua amiga Sincera. E hoje quero contar uma história pra vocês, uma história tipo assim, verídica, mas vou contar em formato de história. Gente, quero contar a história pra você, minha amiga, da Madá. Talvez você vai se identificar com a história que eu vou contar pra você hoje, da Madá. A Madá teve 3 filhos. A Madá sempre falava pro mais velho: Fabrício, quando você inteirar 18 anos, eu vou me separar do seu pai. Porque ela tinha um casamento que era para manter, mantinha as aparências, não tinha discussão. Nunca teve discussão entre a Madá e seu esposo Laerte. Nunca houve discussão entre os dois. Os dois nunca discutiram, nunca falaram alto um com o outro. Porém, a Madá não estava feliz em seu casamento. Então a Madá falava assim pro Fabrício: Fabrício, quando você tiver 18 anos, eu me separo do seu pai. Só que, ao longo da vida, o Fabrício inteirou 18 anos. Aí a Madá falava pro Fabrício assim: quando a Ana inteirar 18 anos, eu me separo do seu pai. A Ana inteirou 18 anos no caminhar da vida. Só que, aí ela pegou, não se separou. Ela falou assim: não, quando a Jussara inteirar 18 anos, eu me separo do seu pai. Aí sim eu vou me separar, porque a Jussara é a caçula da história. Porém, a Jussara cresceu, se formou, inteirou 18 anos. Só que nessa caminhada, a Madá e o seu esposo Laerte construíram uma casa junto, compraram terreno, tiveram a sua ali, começaram a construir, né, os bens materiais junto. Só que o tempo passou. Fabrício inteirou 18 anos, a Ana inteirou 18 anos, a Jussara inteirou 18 anos, se casaram, foram viver a vida deles, né? Tiveram a sua família, tiveram seus filhos, e a Madá ficou. Porém, a Madá resolveu se separar. Só que aí vem o trajetório que muita gente enfrenta. Porque chega na hora de se separar, se tem bens materiais juntos, quem sai perde o direito. Não sei como que tá a lei hoje, não é sobre a lei que eu estou falando agora no momento, no vídeo, porque eu de lei não conheço nada. Conheço algumas coisas, mas porém, não é sobre isso que eu tô falando. A gente sempre ouve falar assim: aquele que sai da casa perde o direito nas coisas, né? Perde o direito nos bens materiais. E a Madá continuou vivendo a vida assim, porque como que ia se separar? Ia perder, se ela saísse da casa, ela perderia o direito, né, nos bens materiais que construíram ali ao longo da vida, que seria a casa própria, né? Porém, o Laerte já sabe desde isso também. Só que o Laerte começa a comer o psicológico da Madá. Por quê? Porque sabe que Madá não vai poder sair da casa, porque a Madá também, se ela sair, ela perde os direitos dela, né, na casa. Aí eu falo pra você que tem muita gente hoje que vive essa situação da Madá e o Laerte. Hoje, olha, eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu me casei, né? Também tive meu casamento. E sempre lembro da história da Madá. Por quê? Porque eu sempre pensei assim: poxa, eu tenho 2 crianças, como que eu vou fazer? Gente, eu me separei com uma menina de 1 ano e 6 meses e saí carregando outra dentro da minha barriga. Eu nem sabia que eu estava grávida. Eu fui descobrir com 4 meses de gestação. Porém, eu lutei até o final para mim poder conseguir me separar. Porque eu consegui, eu já tinha entrado com o pedido de divórcio, né? Já tinha entrado com o pedido de divórcio. Porém, eu fui descobrir que eu estava grávida em meio à história, né? Em meio ao processo de separação. Mas sempre lembrei da história da Madá. Eu nunca quis viver a vida da Madá. Tô dando jeito dos cachorros aqui que tá balançando meu vídeo. Tô gravando aqui na minha área e eles estão balançando meu vídeo. Sai pra lá. Aí eu fiquei pensando na história da Madá, porque eu nunca quis viver a vida como Madá. Porque, gente, é muito triste, sabe? E na minha situação também, eu estava passando pela mesma situação que a Madá. Para muita gente, o Laerte é uma pessoa ótima, maravilhosa. Mas dentro da casa, só a Madá conhecia. Assim como era a minha história também. Os outros lá fora, eu sou a ruim da história.
Os outros lá fora, eu sou isso, aquilo, outro, até mesmo que não presto. Aí eu falo para você, que tá aí do outro lado, que tá pensando em divórcio. O assunto hoje é sobre o divórcio. Aí eu pergunto para você que quer se divorciar, você tá preparada para ouvir o que muitas vezes eu tenho ouvido falar sobre a minha pessoa? Coisas que até mesmo eu nem tô sabendo. Você tá preparada? Você está preparada para ouvir o disse-me disse sobre a sua vida, que muitas vezes nem você sabe o que está acontecendo? Porque muita gente se fala muito sobre o divórcio, mas ninguém conta para você como é a vida de um divorciado. Porque o divorciado, ele fala para você que está vivendo uma vida maravilhosa. Uma vida que você diz assim, não, eu quero a minha liberdade também. Mas eu falo para você, minha amiga, que está me ouvindo aí do outro lado, até mesmo para você, meu amigo, que deu uma parada aqui na minha For You para me ouvir falar nesse vídeo. Você está preparado? É isso mesmo que você quer? Olha, eu fiquei um ano e meio mais ou menos, acho, um ano e pouco, vendo, estudando, será isso mesmo que eu queria, né? Porque eu sabia o que eu tinha que enfrentar lá na frente, com 2 crianças. Para homem se divorciar é muito fácil. Ele se divorcia, ele paga a pensão, ele vai viver a vida dele. Mas e você, minha amiga? Você já parou para pensar? E você? Com 2 crianças, ou 3, ou 4 crianças. Tem mães que têm 4 crianças. Eu tenho 4. Porém, são dois filhos de outros relacionamentos. A parte do que eu tô falando agora. Aí eu falo para você, minha amiga, você tá preparada? Você sabe o que é um divórcio de verdade? Sabe? Você sabe o que é as pessoas falar as coisas como se você fosse a culpada, só você é a culpada da história? Você está preparado para ouvir isso? Agora eu falo para você, outra pergunta que eu te faço baseado nessa história da Madá. É isso que você quer? Você tem certeza que você quer se divorciar? Qual é o motivo que está te levando a se divorciar? Você quer se divorciar para ter uma falsa liberdade? Porque é uma falsa liberdade, gente. Você está preparado? Você está preparado? Suas costas estão bem largas para tomar pedrada e dar pedrada nas suas costas? Você está preparada para isso? Porque as pessoas não têm dó da gente, não. Se é você que está se divorciando, as pessoas não têm dó. Gente, eu ouvi falar de uma pessoa muito, muito próximo, né? Eu gostava muito dessa pessoa, da minha família, e ela estava passando por determinada situação ali, e eu fui se intrometer, né, na situação dela. Aí ela só me virou e falou assim pra mim, já faz hoje, meu filho mais velho tem 19 anos, tem uns 17 por baixo aí, uns 18, 17 anos, de 17 a 18 anos que ela me falou essa frase. E eu nunca mais esqueci, porque eu fui se intrometer num assunto que não era meu, e ela fez a seguinte pergunta pra mim: você não foi mulher nem para segurar o seu marido e vem se meter na minha vida? Então eu falo para você que está aí do outro lado, para que você quer se separar? Você tem certeza? Qual é o motivo que você quer se separar? Você sabe qual é o peso de você carregar filhos nas costas, só Deus e você? Eu tive os meus motivos para me se divorciar, porque eu cheguei a 110 quilos. Hoje, estou meio acima do peso de ser vergonha, de desleixada, né? Mas antigamente, eu era acima do peso, cheguei a 110 quilos. Sabe o que é chegar a 110 quilos sem saber como que você chegou lá? Quando eu tive que escolher, para mim não foi opção, eu não tive escolha. A psicóloga chegou em mim, eu fui diagnosticada por 2 psicólogas da Polícia Federal. Sabe o que é a Polícia Federal? Eu era vigilante. Então eu fui diagnosticada pelas 2 vigilantes. Pelas 2 psicólogas lá federal, você já está vegetando. Eu nunca esqueci da fisionomia daquelas 2. Você já está vegetando, você já passou do grau da depressão. Então eu não tive escolha. Mas se você tem escolha, sabe que a sua vida dá para melhorar, você vai se divorciar pra quê? Fala pra mim. Pra que você quer se divorciar? Pensa bem, se vale a pena. Se vale a pena se divorciar. E se você tem o psicológico para você aguentar as pedradas que estão por vir. Porque a gente toma muito pedrada. É o lado do divórcio que ninguém fala pra você. É isso. Reflita, pensa.
e veja se não há outra solução para o seu problema. Que eu garanto para você que tem, tá? No meu caso não teve, o meu foi tipo assim, foi a única opção que eu tive para mim continuar vivendo.